E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Lindeirão, naquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, espiritismo, cultismo, magia, todas aquelas coisas. Estamos ouvindo Mendes Smith, Malucões, sempre, sem edição, sem corte, sem porra nenhuma! Beleza, criançada? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui em cenário diferente, que é o cenário que eu tenho usado para o vídeo de quarta, né? Porque hoje tá chovendo. Então eu não consigo gravar lá fora no meu jardim. Tá chovendo, vamos ficar sentadinho aqui. Segunda-feira, crianças, eu tenho uma notícia boa pra vocês. Aquela balada toda que tava rolando, lembra que eu falei pra vocês? Aquele que não tava me deixando dormir direito. Aquele trabalhão gigantesco que eu peguei. Acabou! Acabou! Acabou. Agora só sobrou dor no corpo e sono, né? Que a gente vai... E tem mais duas coisinhas a serem feitas, que são coisinhas piquititicas. E essas coisinhas podem ser feitas aí ao longo dessa semana. Né, Todd? Né, Todd? Tava até com saudade desse gordo maluco. Porque tava foda. Acabou ontem, 10 horas da noite. Ai, mas o negócio ficou da hora. Eu tenho postado fotos pra vocês aí. Postei até uma foto que tinha uma transcomunicação instrumental lá na foto, né? Tinha uma mão assim na foto. Postei lá no meu Facebook, enfim. Acabou, gente. Agora eu vou conseguir finalmente descansar um pouco. Semana que vem estarei de férias. Mereço. Né, Peteca? Ficar uns 10 dias de férias. Mas vai ter vídeo, vai ter vídeo de quarta, só que num novo cenário. Eu tô até meio mole, né? Pois é, cansou bastante. Mas vamos para as perguntas de vocês, que vocês estão nem aí pra minha vida. Nino! Ah, o café. Nino, por que Ordem do Grande Oriente Místico? Porque eu quero. Não, é brincadeira, é assim, ó. As tradições mágicas têm alguns nomes que são... que são nomes que não são materiais, sabe? Então, o Oriente, na verdade, ele é o símbolo da onde advém a sabedoria. A gente compreende que a sabedoria vem do Oriente para o Ocidente. Mas, além disso, Oriente é o nome de um... É lógico que isso que eu vou falar para vocês pode ser completamente falso, tá? Mas é uma explicação que eu gosto. Mas pode ser... Tem toda a cara de ser... Tem toda a chance de ser falso, tá? Diz a lenda que existem alguns aglomerados... Olha, tem uma anteninha de vinil aqui. Diz a lenda que existem alguns aglomerados espirituais dedicados a certas situações, tá? Então, por exemplo, tem a Ordem Ramatiz. A Ordem Ramatiz é o quê? É um aglomerado de espíritos, é um conjunto de espíritos, né? Um agrupamento espiritual, onde as pessoas, os espíritos que vão para lá, são dedicados a estudar certas coisas do mundo. Oriente também é um agrupamento de pessoas que são dedicados a estudar certas vertentes do mundo, que tem a ver com o que a gente chama comumente de magia, tá? Então, na verdade, nem o que a gente... É comumente chamado de magia, mas magia do jeito que eu entendo magia, sabe? Do jeito que nós entendemos magia. Não magia desse jeito que o pessoal entende. Magia do jeito que os iniciados em magia entendem. Então é por isso que é a Ordem do Grande Oriente Místico. Nino, o que você acha que rola após a morte? Você acredita naquela divisão que o Bardon fala de plano astral, Devachan? Cara, eu acho o seguinte... Eu acho que o que rola após a morte é meio que um espelho do que rola depois, antes da morte. Eu acho que a morte... Acho que é assim, ó, você tá de boas aí na sua casa, tá? Aí você tomou um tiro na cabeça de uma bala perdida, julgando que você seja carioca, por exemplo. Nossa, que preconceito isso, foi feio, desculpa. Você toma um tiro na cabeça.
Para mim, a diferença imediata para nós, encarnados, quando desencarnamos, ela deve ser muito pouca, tá? Não deve ser uma... Sabe, tipo, eu acho que o mundo é o mundo ainda. Eles devem mudar de alguma coisinha, alguma metodologia, alguma... mas não deve ser muita coisa, não deve ser nada muito... Agora, como é mais pra frente na nossa evolução, eu não tenho como supor. Mais pra trás, eu acredito que a gente pode até pegar as lendas mais antigas de inferno, essas coisas todas. O inferno, de Hades, de não sei o que lá, como o pós-morte anterior, sabe? No nosso caminho de evolução antes da gente chegar. Agora, o que a gente vem depois da gente, eu acho que não tem ideia. Olá, Nino! Eu andei vendo alguns vídeos antigos sobre as benzedeiras e até que achei engraçado. Mas fiquei pensando até que ponto aquilo funciona. Enfim, gostaria de saber a tua opinião sobre o assunto. Também relembrar que havia pedido para comentares algo sobre... E perdi sua pergunta, velho. Desculpa. Vamos falar sobre as benzedeiras. Caramba. Cara, eu acho que funciona até. Acho mesmo. Vocês estão vendo o meu pique hoje, né? Eu acho que eu acho que funciona. Eu não quero entrar em ademais, não. Eu acho que funciona para algumas coisas. Você não vai conseguir consertar uma perna quebrada com um benzimento. Você não vai conseguir consertar demência com... Eu não sei se esse é o termo certo, tá? Se não for, desculpa. Não tô tentando agir com preconceito, não. É que eu não sei o termo certo. Você não vai conseguir consertar demência com benzimento. Você não vai conseguir consertar pedra nos rins com benzimento, nem nada disso, tá? Mas para algumas coisas... É meio que nem a homeopatia, sabe? Funciona para coisas que talvez não precisasse usar. Mas tem um caráter terapêutico também, tá? O caráter medicinal, em loco mesmo, eu acho que é bem pouco. Mas tem um caráter terapêutico, esse caráter é importante. Né? De deixar, por exemplo, às vezes você tá com uma criança que chora muito, uma criança que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que, por exemplo, pode ser algum tipo de inflamação, né? Tipo, sei lá, uma bronquite, uma sinusite, sei lá, uma inflamação. E você leva na benzedeira, a benzedeira faz lá a benzidinha dela. O benzimento em si talvez não funcione para curar essa inflamação, mas essa inflamação provavelmente seria curada com o tempo. E às vezes o ato de benzer dá uma confiança para a mãe, uma carga de paciência para os pais, né? Não para a mãe, para os pais. Uma carga de paciência para os pais. E também uma carga de confiança para a criança. E aí vocês conseguem passar o período onde essa doença se curaria naturalmente de forma mais tranquila. Tá? Então, são duas coisas que têm que ser levadas em conta aí. Eu acho que tem um caráter terapêutico bem legal. Tá? Minha mãe me levava em benzimento, essas coisas todas aí. Né, minha mãe usou bastante. Eu sou antigo, né? Então minha mãe usou bastante isso. Minha tia-avó benzia. Já apareceu em vídeo aqui já. Nino, por gentileza, poderia me ajudar com a sua opinião? Talvez. Talvez eu atrapalhe mais do que ajude. Me lembrei dessa dúvida quando vi você comemorar a sexta-feira. Às vezes me pego comemorando toda sexta-feira ou me sinto com um certo peso astral em dias de domingo, segunda e terça. Existe um complexo do dia ou em certos dias da semana uma forma de pensamento ou algo como energia espargida por várias pessoas devido ao cotidiano das mesmas? Existiria tal energia que seja capaz de afetar outras pessoas? Dúvida, grato por tua atenção, parabéns. Obrigado, velho. Ou véia. Cara, o que existe isso daí é um condicionamento mental social que impõe em você que trabalhar é chato. É isso que existe, tá? Aqui no Brasil, a gente tem muito essa questão a segunda-feira é chata, né? Porque a segunda-feira é o final do final de semana, né? É o início da semana, é o início quando você vai voltar ao trabalho, quando você vai voltar à sua escola, as tarefas todas.
E aqui no Brasil a gente tende a achar essas questões muito chatas. Então, isso fica tão inculcado em nossas mentes, em nós mesmos, que no sábado, no domingo, quando a gente ouve a música do Fantástico, pelo menos dos mais antigos, quando a TV a cabo não era tão popular, meus pais falavam bastante. Nossa, quando eu ouço a música do Fantástico já vai me dando aquela angústia, né? Cara, essa anteninha tá me incomodando muito aqui. Eu não vou tirar ela, foda-se. Então, na verdade, o que tem é isso, cara. A sociedade te convenceu de que trabalho é chato, a sociedade te convenceu de que a escola é chata, a sociedade te convenceu que tudo isso é muito chato, logo você acha a segunda e a terça aqui, como você falou, domingo, segunda e terça, um dia muito chato. Você foi convencido, parabéns, você é um gado. Você faz parte do gado. Espero que você entenda isso que eu falei agora como um empurrão para você sair da manada aí, tá? Boa tarde, Nino. Bom dia. Bom, como vejo muitos canais do YouTube com vídeos relacionados à espiritualidade, religião, etc., vi que você é a pessoa mais competente e qualificada ao meu ponto de vista para me responder uma dúvida minha e da minha mãe, se puder, é claro. Obrigado, pessoa, mas eu não iria nesse lado, não. A dúvida é essa. Antes eu frequentava a CCB. E com os ensinamentos dele, pregam que os cooperadores, quando vão anunciar a palavra, na verdade não são eles, e sim o Espírito Santo, certo? Se você está falando, eu acredito. Mas minha... Certo, ela afirmou, ela fez a pergunta e afirmou em seguida, foi só retórica. Mas minha dúvida é, por que esse Espírito Santo esconde que há vida após morte? Esse Espírito Santo, no caso, não é tão santo assim? Acho que ficou meio confuso, mas se você puder responder... Cara, eu não acho que ele esconde, cara. Eu acho que ninguém nunca perguntou, na verdade. Porque se não há vida após morte, o que seria o Espírito Santo? Eu acho que acho que ninguém nunca perguntou pra ele. Sabe, tipo, tem coisas na nossa vida. Eu não sei como que é a congregação cristã, mas tem coisas na vida das pessoas que são muito mais urgentes do que você discutir se realmente há vida após morte ou não, tá? Porque, na verdade, essa percepção pouco importa. Se você for pensar bem, você que está me acompanhando aí, pelo jeito há um tempinho, se você olhar a linha de vídeos que eu faço, mesmo sendo espiritualista, mesmo sendo um estudante da vida, se eu posso chamar assim, não ser muito arrogante, pretensioso, eu ainda venho aqui e tento tirar da cabeça de todo mundo a questão da vida pós-morte, sabe? Eu tento, na verdade, demonstrar para as pessoas que não adianta a gente ficar tão fixado na ideia do vida pós-morte. Como assim? A gente compreende, por exemplo, que existem os obsessores, né? Que vocês devem que o pessoal da CCB deve chamar de demônios, né? Que são aqueles espíritos que não são tão evoluídos moralmente falando assim e estão a fim de fazer bagunça. Então eles se apegam a uma pessoa, começam a prejudicar essa pessoa, etc e tal. Existem formas muito simples de você ultrapassar. Isso não é um problema. O problema não é um espírito estar ligado a você. O problema é a forma que você interage com isso, entendeu? Se você se dá por derrotado por isso, ou tipo, eu tenho um obsessor e por isso minha vida nunca vai pra frente, sua vida nunca irá pra frente. Agora, se você lida com isso com maturidade, você fala assim, eu tenho um obsessor, mas eu sou melhor do que isso, eu vou fazer minha vida acontecer a despeito disso, eu vou ser não sei o que lá a despeito disso, você termina com a obsessão. O obsessor é que nem um bêbado chato, sabe? Se você ignorar, ele vai embora, sacou? Então, ao longo de todos esses vídeos, eu tento tirar da mente de todo mundo, ou pelo menos dar menos importância ao ato da vida pós-morte, dessa questão toda aí, para incentivar todo mundo a viver a vida encarnada enquanto a vida encarnada está acontecendo, né? Então, se você for pensar bem, a existência ou não desse mundo espiritual tanto faz, ela não deveria influenciar tanto na sua vida assim. A não ser, claro, que você seja uma pessoa como eu, por exemplo, que
tem no conhecimento da vida espiritual uma forma de auxílio ao outro, mesmo que seja tentando tirar da cabeça do outro a existência da vida espiritual. Eu não sei se eu me fiz claro nessa brincadeira. Mas, então o que eu quero dizer é que essa questão não é uma questão importante, entendeu? Na real, nem a questão existe Deus é uma questão importante. Deus existindo ou não existindo, a sua vida tem que seguir do mesmo jeito, entendeu? Eu, por exemplo, acho que Deus não existe, embora eu tenha um trabalho espiritualista e muitas pessoas não conseguem entender a relação das duas coisas, e eu não consigo entender como essas pessoas não entendem que espíritos podem existir independente de Deus ou não. A existência desse ser metafísico aí, ela é irrelevante, né? A existência ou não desse ser metafísico, dada as explicações que a gente tem hoje em dia sobre esse ser metafísico, elas são completamente irrelevantes, porque geralmente, eu posso estar cometendo uma super gafe aqui, mas eu não sei como que é para congregação ou seu paradigma particular. Mas geralmente falam que Deus é um ser que é onipotente, onipresente, onisciente. Então tudo sabe, tudo pode, tudo vê, né? Mas aí você fala, porra, tem um monte de gente passando fome, tem um monte de gente morrendo de doença, tem um monte de gente... Deus não vê isso? Então ele não é onisciente? Ou então Deus vê e não muda, então ele não é onipotente? Ou então Deus vê e não muda porque quer, então ele é sádico? Aí você fala, não, Nino, mas as pessoas estão assim porque elas, sei lá, desculpa X. Aí você fala, então Deus não é bom. Deus é justo, mas não é bom, porque as pessoas geralmente falam que Deus é bom e justo. Então, se Deus é justo, não... Ou seja, no fim das contas, a existência ou não desse ser, ele é irrelevante, porque pessoas que são ateístas e que não glorificam a Deus, por exemplo, elas têm uma vida que pode ser boa ou ruim, dependendo da própria pessoa. Pessoas que são teístas, né, que têm uma consciência de um Deus superior, etc e tal, também tem uma vida boa, sabe, dependendo muito mais dela do que de Deus. Então, pessoas que são super saudáveis e que são mega religiosas também adoecem. Pessoas que não são religiosas também adoecem das mesmas doenças. Então, a existência desse ser é irrelevante, né? Quanto mais se você acredita nele ou não. Então, eu acho que nessa pergunta que você fez aqui, o Espírito Santo que se manifesta... Eu acho que assim, o Espírito Santo se manifestar e falar que não existe vida espiritual já é esquisito, porque o que seria o Espírito Santo se não um espírito? Dado que o nome, inclusive, é Espírito Santo. E espírito é uma pessoa que morreu, então já é uma evidência para vocês, né, para o paradigma da congregação aqui. Para o paradigma da congregação, o Espírito Santo já seria uma evidência de pós-morte, de pós-vida, né? Porque eu não teria, eu não sei, é ignorância minha, eu não sei qual que é o paradigma da congregação, tá? Mas de repente eles têm uma desculpa mais convincente. De falar que não, o Espírito Santo é Deus. Uma das manifestações de Deus no lance da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ainda assim é uma coisa que não é material, logo é espiritual. Então, mas você já tentou, de verdade, coloca aí nos comentários, alguém já tentou perguntar pra esse cara se existe? Porque eu acho, eu falei todo esse nó que eu dei agora só pra falar que eu acho que não... Se um negócio é passivo... Eu sempre esqueço de colocar o meu celular no modo avião, aí dá essas, né? Mas vamos lá, a conversa tá interessante, eu vou finalizar com ela, tá? Então, dado que a comunicação que esse Espírito Santo dá para vocês aí é passiva, ou seja, ele chega e fala alguma coisa sem intervenção de ninguém, o que é diferente do Espiritismo ou da Umbanda, Candomblé, porque a pessoa pergunta ao Espírito alguma coisa. Então, eu acho que o assunto se torna em si irrelevante de se tratar, dado as outras mazelas todas que existem ali. Então é muito melhor ele chegar e dar uma mensagem que vai influenciar a vida de vocês de uma forma direta, né? Sejam pessoas boas, trabalhem, essas coisas todas, do que ficar explicando os per se das coisas, sabe? Então, tipo, a vida espiritual existe, o espírito é feito de, sei lá, argônio.
Entendeu? Eu acho que isso é pouco relevante para o trabalho que está acontecendo naquele momento. Agora, se existe a possibilidade de alguém chegar e perguntar a esse Espírito Santo se existe vida pós-morte, seria uma experiência muito interessante. Eu gostaria que você compartilhasse comigo, inclusive. Beleza? Eu acho que é meio isso, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Vou ficar por aqui hoje. Como vocês viram, já me ligaram aqui, então eu vou ter que atender. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Eu prometo que amanhã estarei melhor. Vou dormir hoje cedo para conseguir descansar e para conseguir acordar bem amanhã, para estar mais disposto a fazer um vídeo melhor. Boa semana e vejo vocês amanhã.